Olá, sou Ana Maria, sejam todos bem-vindos neste novo encontro De Frente com Ipsos, um espaço onde falamos de aprendizados, de trajetórias e de carreiras. Hoje temos uma convidada super especial, Natália Liberato, analista em nossa Service Line de Public Affairs, para que nos fale sobre como está sendo sua trajetória na Ipsos e também sobre algumas das conquistas do grupo de afinidade Black Synergy, grupo de afinidade que na Ipsos está abordando todas as questões de raça e etnia. Nath, muito bem-vinda neste espaço e obrigada por aceitar meu convite. Nada, obrigado pelo convite. Nath, para começar, fale um pouco sobre você. Bom, eu sou Natália Liberato, analista em Public Affairs aqui na Ipsos Brasil. Estou há 3 anos, mas antes de eu entrar nesse mundo corporativo, eu venho de uma longa trajetória acadêmica, né? Eu sou graduada em Ciências Sociais, tenho uma especialização em Política e Relações Internacionais, um mestrado em Ciências Sociais e esse ano eu concluí meu doutorado em Ciência Política pela USP. Digamos que o meu caminho com a minha área, né, que é a opinião pública, começou desde a minha graduação, né, esse meu interesse pela área, esse gosto por entender o que as pessoas pensam e por que elas pensam determinadas coisas, por que elas têm esses comportamentos, vem desde essa época, assim, então acho que é isso. O que fez você escolher Ciências Sociais? Olha, é uma coisa bem engraçada, na verdade, tem muita influência da minha mãe, né? Porque o que acontece? Minha mãe trabalhava na área de ciências sociais, na verdade ela era secretária de um programa de pós-graduação em ciência política. Então eu sempre tive muito contato com professores e alunos da área, inclusive muitos deles intercambistas, ficavam em casa, né? A gente alugava algum espaço para eles poderem ficar, e então eu sempre tive essa proximidade com eles, fui conhecendo esse mundo da ciência política, das questões sociais ali desde pequena, então... Da pesquisa também, Da pesquisa. desde o lado acadêmico. Exatamente, porque a maioria desses intercambistas com quem eu tive contato, todos já estavam na pós-graduação, né? Então a pós-graduação tem esse foco na pesquisa, no ensino também, então tudo isso foi alimentando ali a minha curiosidade, meu desejo de entender um pouco mais e focar na pesquisa. E Nath, te pergunto, essa possibilidade de você ter contato com pessoas de outros países, outras culturas, a gente estava falando faz pouco sobre até outros tipos de comida que você teve a possibilidade de experimentar desde muito jovem. Hoje, a Natália, profissional, que você tem hoje desse momento, dessa vida que você teve a possibilidade de vivenciar? Olha, eu acho que uma coisa que se manteve, e eu fico até feliz que tenha se mantido, né? Porque às vezes a gente cresce e vai perdendo algumas coisas, mas exatamente essa curiosidade e como posso dizer, não ter medo de buscar outros caminhos, né? De conhecer, de gostar da diversidade, na verdade. Eu acho que é mais isso, assim. Exatamente por eu ter tido contato desde cedo com culturas diferentes, seja através desse contato mais próximo da comunicação, da comida, né, desse mundo diverso que a própria academia ajuda você a conhecer, é o que me ajuda hoje em dia na minha vida profissional, quando de repente, aí trazendo bem para o mundo corporativo, né, a gente encontra alguma dificuldade, alguma adversidade ali na realização de algum projeto, alguma pesquisa. Isso me ajuda, me inspira, na verdade, hoje em dia, a buscar novos espaços, né? Outras possibilidades. Está sempre buscando, acho que é isso, está sempre buscando alternativas, né? Acho que esse é o ponto. Que isso está super alinhado com nossos valores, né? Porque isso fala de curiosidade, fala até de espírito empreendedor, né? Essa possibilidade ou essa atitude, melhor, de estar procurando diferentes alternativas. Exato. Que é bem legal.
Nath, falemos um pouco sobre essa transição. Você, além de ter a formação, especialização, mestrado, doutorado, então tem essa experiência muito forte na academia, como falamos no começo. Conta um pouco para a gente como foi que gerou esse interesse de fazer uma transição para o mundo corporativo e como foi ou como está sendo essa transição. Olha, como posso dizer, eu comecei ali, né, com aquela vontade, primeiro na graduação, a gente vai conhecendo aos poucos o mundo da pesquisa. Eu tive a oportunidade durante a graduação de ter o meu primeiro contato direto, que foi através de uma iniciação científica, né, então ali através de um contato com uma professora, que inclusive foi a minha orientadora na época do doutorado, eu tive o meu primeiro contato com uma pesquisa de opinião pública, né, e aí ali eu fui conhecendo o que era esse mundo da pesquisa, as possibilidades e tudo mais. E naquela época eu não conseguia enxergar como que as ciências sociais poderia me levar para esse mundo corporativo, né, se era possível Uhum. essa conexão, né, eu entrar nesse espaço e tudo mais. E foi conforme eu fui seguindo a minha carreira acadêmica, né, então com o mestrado, e depois tendo contato no doutorado, que eu consegui essa aproximação maior com o mundo corporativo, né. Então, inclusive, foi durante o meu mestrado que eu tive esse contato, como posso dizer, mais, num nível mais gerencial, né, que foi a minha primeira vez ali administrando, gerenciando o campo, coordenando entrevistadores, entendendo então qual que era a dinâmica de cuidar de um projeto, lidar com clientes e fornecedores e toda essa dinâmica que a gente tem aqui hoje em dia no mundo corporativo. Você se imaginou no mundo corporativo? Quando você começou a estudar, você se imaginava no mundo corporativo ou se enxergava mais no mundo da academia? Olha, eu acho não, pelo que eu me lembre, era mais no mundo da academia, porque parecia, e talvez isso seja algo que outras pessoas das ciências sociais também sintam, né, quando a gente entra ali na graduação, a gente tem essa sensação, pelo menos na minha época, né, existia essa sensação de que a única possibilidade ali seria dar aula, né. Uhum. E depois que, com o tempo, eu fui descobrindo que não, existiam outros caminhos, né, que as ciências sociais, hoje em dia a gente já vê que ela vem sendo mais reconhecida, no mercado, não apenas para dar Felizmente. aula, exatamente, Uhum. mas principalmente, no mundo da pesquisa, no mundo corporativo, né, que a gente consegue se adaptar e somos elementos importantes, né, para conseguir entender as questões da sociedade. Então, voltando, né, na minha época eu não tinha muito essa visibilidade, mas com o tempo eu fui vendo que isso foi sendo construído e fui aproveitando as oportunidades conforme elas foram aparecendo. Que isso é super importante, o fato de aproveitar as oportunidades. Eu sempre falo para as pessoas, quando temos esses papos de carreira, e algumas pessoas que procuram a gente como RH, como, olha, eu tenho algumas perguntas, você que pode me recomendar, ou enfim, eu acho que o fato de aproveitar as oportunidades é super importante. Às vezes, achamos que, pelo fato de não estar 100% prontos para um novo desafio, não deveríamos tomar o risco. E o que eu falo é, você não tem que estar 100% pronto. Dificilmente vamos estar 100% prontos, mas o importante é vocês tomar o risco e, obviamente, trabalhar e se preparar para que dê certo. É. Então, é uma convicção que eu tenho sobre isso, da importância de tomar esses riscos, obviamente, de forma controlada e se preparando, mas isso é um tema importante para mim nesse desenvolvimento da carreira das pessoas, né? Eu acho que para a gente poder, um ponto importante, né, porque às vezes eu entendo esse medo de se arriscar e tudo mais, e eu acho que é aí que entra o papel de você ter essa rede de suporte, né, essa rede de apoio, seja familiar, profissional, ou até mesmo no mundo acadêmico. Aqui dentro, por exemplo, na Ipsos, a gente tem o Black Synergy, que Vamos falar sobre inclusive isso, que é é, super importante. exatamente, inclusive, me ajudou, assim, a enfrentar, por exemplo,
pelo menos na época que eu estava na liderança, né, junto com a Danila Reis, me ajudou muito a enfrentar alguns medos e vergonhas que eu tinha. Mas conta para a gente o que é Black Synergy primeiro. Ah, é verdade, vamos lá. Black Synergy é o nosso grupo de afinidade racial e étnico aqui na Ipsos. Nós estamos aí trabalhando e construindo junto com a empresa um espaço mais diverso, buscando montar, não apenas construir um espaço mais diverso, mas também colaborar para ajudar a empresa a construir um espaço em que a gente tenha mais equidade, uma inclusão, e a gente consiga não apenas influenciar o nosso ambiente interno, mas também através da nossa expertise e todos os dados que a gente coleta e trabalha, também conseguir influenciar o mundo de alguma forma, né? É mais ou menos isso. O grupo está aí já há 2 anos, né? Eu e a Danila, nós fomos líderes na primeira onda, digamos assim. Agora nós temos o Pedro Borges e o Ivan Davi, que são também outros membros maravilhosos do grupo. Sim. E é isso, estamos aí cada dia buscando aprender e construir coisas novas em parceria, né? E Nath, você, o trabalho que faz, que é feito pelos grupos de afinidade é incrível e, e a gente valoriza muito todas as trocas e os aprendizados que estamos tendo. Você particularmente, sim, depois teve várias pessoas envolvidas, mas você particularmente liderou um projeto super importante que permitiu não só participar, e você vai nos falar um pouco mais sobre isso, participar em um evento de muita relevância, mas também permitiu que outras pessoas da Ipsos conseguissem se capacitar e participar de alguns treinamentos sobre liderança conforme essa parceria. Conta um pouco sobre isso, que eu acho que talvez é das maiores conquistas do grupo de afinidade. Sim, sim. Esse projeto ele foi realizado ano passado. A gente montou uma pesquisa sobre o mercado de trabalho para profissionais negros, né? Foi uma pesquisa inovadora, ainda não tinha sido feita e tudo mais. Foi uma pesquisa que foi, eu gosto de dizer, chamar ela que foi a Cross Ipsos, né? Porque literalmente a gente juntou não uma pessoa de cada SL, mas basicamente foi um mix. Várias. Um mix de SLs no mesmo projeto, que é uma coisa bem diferente de ser feita, né? E a gente pôde, através dessa pesquisa, entender um pouco mais, não só as dores, né, desses profissionais no mercado de trabalho, que já era conhecida para algumas pessoas, mas eu acho que o ponto principal foi que a gente conseguiu também chegar ali, conseguiu enxergar e trazer, né, de uma maneira mais visível, as possibilidades que a gente tinha para poder superar e ultrapassar essas dores, né? Então, por exemplo, a gente entendeu com dados quais eram as dificuldades que de repente esses profissionais se enfrentavam para poder chegar até o ambiente de trabalho, o que eles entendiam enquanto habilidades essenciais e não essenciais para eles ocuparem os espaços que eles ocupam, e conseguiu contrapor, por exemplo, esse tipo de informação com o que está acontecendo realmente no mercado, o que é requisitado desses profissionais quando eles entram no mercado de trabalho. Então, por isso que foi algo assim que para mim foi realmente uma vitória pessoal, assim, querendo ou não, conseguir entender isso, conseguir coletar esses dados e trazer para a realidade algo que você já ia sentindo, né? Foi essencial. Foi super importante e eu acho que todos nos sentimos super orgulhosos dessa conquista. Nath, e já com isso já quase terminamos, mas você falou justamente da importância das redes de apoio e parte do processo de carreira das pessoas passa muito por isso, justamente, por outras pessoas que estão aí no caminho que ajudam a gente a transitar, a tomar riscos. Conta pra gente um pouco, imagino que são muitas pessoas, a gente também já falou da sua mãe, a importância dela e como o trabalho dela também influencia de alguma forma sua escolha acadêmica, mas tem alguém mais que
que seja, ou que foi realmente importante e significativo na sua vida profissional? Ah, com certeza, eu até às vezes eu demoro para atualizar, que eu diria que é minha orientadora, mas na verdade é minha ex-orientadora, né, porque agora já defendi. Talvez ela vai ser sempre sua orientadora. Pode ser, né, para a vida. E ela literalmente foi a pessoa que colocou na minha mão pela primeira vez uma pesquisa de opinião pública, que inclusive era uma pesquisa que tinha sido realizada pela Ai, não Ipsos acredito, sério. em meados Que de lindo, 2017, talvez, algo assim. maravilhoso. E o que aconteceu, ela, né, compartilhou comigo essa pesquisa, apresentou, e foi através ali daquele questionário de papel, então vocês entendem que realmente, né, era uma pesquisa antiga. Não falei isso, que eu fiz pesquisa com papel, por favor, Natália. Era de outros tempos, né, outros tempos, e foi ali, através daquele meu contato com aquela pesquisa, aquele questionário, que eu fui pegando o gosto e o interesse pela opinião pública, e é o que vem me guiando até hoje na minha carreira, assim. Como se chama ela? Janina Onuki. Ai, que bom. É importante dar esse Dar os nomes, sim, reconhecimento. com certeza. E, Nath, para finalizar, eu acho que poderíamos ficar aqui horas falando. Me conta, por que Ipsos é um lugar incrível para trabalhar? Olha, eu acho que é exatamente, e aí eu vou ter que falar da minha experiência na minha SL Public Affairs, é o que, para mim, é o que permite que eu coloque em prática tudo aquilo que eu aprendi e que não me força a ter que escolher um caminho ou outro. E o que eu quero dizer com isso? É que, ao mesmo tempo que eu pude continuar a minha trajetória acadêmica, né, continuar o meu doutorado, eu já estava aqui na Ipsos, né? Então foi possível eu equilibrar ali, dentro da medida do possível, esses dois caminhos. E também aqui eu vejo pessoas que também fizeram essas escolhas e que até hoje, como já estão mais à frente na carreira, digamos assim, e que até hoje elas conseguem, como posso dizer, ocupar esses dois espaços, sabe? Então não é uma empresa que me obriga que me fala, olha, você precisa escolher ou isso A ou fazer uma aquilo. renúncia de alguma coisa que é super importante para você. Exato, porque seria seria renunciar a algo que faz parte de mim, Sem dúvida. né? Que é a pesquisa, é aprender, é buscar novos conhecimentos, né? Mais ou menos isso. Que bom. Nath, muito obrigada. Nada. Foi maravilhoso falar contigo. Vamos continuar então em um café, porque não conseguimos continuar aqui falando e falando horas. Então, muito obrigada. Bom, esse foi nosso papo com Natália Liberato. Conseguimos conhecer um pouquinho mais sobre a Natália e, sem dúvida, ela está e vai inspirar muitas pessoas a partir de hoje, mais do que já está inspirando na Ipsos. Obrigada, Nath, de novo. Obrigada. E até um próximo capítulo. Tchau, tchau.